Do mundo inteiro foram entre torcedores do jogo Vasco e Atlético. São cenas de um país que vai sediar a Copa do Mundo. Não podia sediar nem jogo de botão depois dessas cenas aí, né? Tamanha barbárie que a gente viu. Se não houver uma resposta rápida do governo brasileiro, isso aí não vai ficar bem resolvido. Tem que ter resposta rápida do governo brasileiro e da justiça brasileira para enquadrar esses caras e impedir que esse tipo de gente se prender e ficar muito tempo da cadeia. Eu duvido que vai acontecer, mas impedir que esses caras voltem perto de um estádio de futebol, e principalmente na Copa do Mundo, porque senão esses bandidos vão fazer isso na Copa do Mundo também. Cadê as cenas? Olha, cenas selvagens, cenas selvagens. Quando a polícia chegou, mas o Datena, a polícia não estava lá e tal. E com polícia? Quantas vezes você já viu cena desse tipo aí, ou parecida com isso aí, com polícia dentro do estádio? Quantas vezes? Olha o cara com um porrete, com um prego na ponta. Isso é bandido. Isso devia estar preso. E depois, pelas leis brasileiras que são frágeis, ele colocado na rua não poderia estar de futebol nunca mais. Isso é desse aí, isso é tentativa de homicídio, velho. Isso é tentativa de homicídio. Isso é inadmissível. Nós vamos sediar uma Copa do Mundo depois dessas cenas covardes aí. O Faustão estava falando mais ou menos o que eu estou falando aqui ontem na Globo. Eu aplaudi o Faustão em casa, porque o que eu vi não é digno do cidadão brasileiro. Isso não é um cidadão brasileiro decente. Isso é bandido. E com certeza, pela impunidade no país, com certeza esse tipo de gente vai estar na Copa do Mundo. Com certeza. Também o Socorro ali, você viu? Quase derrubaram o homem ali, ó. Quase derrubaram o homem no fosso ali. Você viu o Socorro ali? Olha lá, quase derrubaram o homem dentro do fosso. O homem já todo arrebentado, com sinais de que havia trauma encefálico, com a mão recolhida ali, de tanta pancada que ele levou na cabeça, e o Socorro quase jogou o cara dentro do fosso. Isso é uma pouca vergonha, isso é lamentável, isso é indigno de um país que vai sediar uma Copa do Mundo. Mas não, a Inglaterra já foi um império e tinha lá os hooligans. Pois é, tinha os hooligans, vê se tem os hooligans. Não tem mais, porque é lá a pena pro cara que briga em jogo de futebol, tanto que não tem alambrado. Vê se algum mané pula aquele alambrado para fazer palhaçada dentro do campo. Primeiro que cobra o cara de cacete, segundo que tem lei que coloca o cara na cadeia, coloca o sujeito na cadeia, e nunca mais o cara vai ver futebol, ou durante um determinado tempo e tal. Durante o jogo o cara tem que se apresentar na delegacia determinada pelo juiz e não vai assistir futebol. 3 vascaínos presos por envolvimento. Peraí, não é vascaíno nada, é bandido. Não é torcedor do Vasco. Torcedor não vou chamar o cara de vascaíno, porque o torcedor do Vasco merece respeito. Torcedor merece respeito. Então eu vou chamar de vascaíno um cara que é bandido para mim. Bandido. Não posso chamar a torcida do Vasco uma torcida gloriosa. Nós não podemos chamar um cara de vascaíno, nem de palmeirense, nem de corintiano, nem de São Paulino, nem de torcedor do Bahia, né? Nem de torcedor do Ceará, nem de torcedor do Fortaleza, nem de torcedor do Galo de Minas Gerais, nem do Inter de Porto Alegre. Não podemos chamar esses caras de torcedores. São bandidos. E pergunta se não há levantamento, inclusive aqui em São Paulo, do serviço reservado da Polícia Militar, se há ou não há crime organizado infiltrado em algumas torcidas organizadas, que vão estar presentes durante a Copa do Mundo. Não como torcida organizada, mas vão estar lá. Aí, oitava de final, Brasil e Holanda, Brasil e Espanha. O juiz mete a mão do Brasil, erra num pênalti. Aos 45 do segundo tempo, o Brasil cai fora. O que você acha que vai acontecer com esses bandidos aí? Você acha que vai ter fair play? E essa FIFA vem com esse negócio de fair play também e libera bebida no estádio, goró no estádio. Isso tudo é negócio, velho. Não pode vender água de coco, mas goró pode. Me ajuda aí, esse cara da FIFA só querem grana também. 3 bandidos presos por envolvimento na pancadaria que aconteceu durante o jogo entre Atlético Paranaense e o Vasco. Eles foram encaminhados para um presídio de Joinville. Vão ficar lá o resto da vida, esses vagabundos aí. Deixa eu ver aqui, Leandro, Florinha e João. Ô, Latino, chegue pra cá, Latino. A confusão na arquibancada começou aos 16 minutos do primeiro tempo. O Atlético Paranaense venceu o Vasco por 1-0 quando a pancadaria começou entre as torcidas organizadas das duas equipes. A segurança era feita por uma empresa terceirizada. Os torcedores estavam separados apenas por uma corda, o que permitiu a aproximação e as cenas de selvageria.
A polícia militar, que monitorava o lado de fora da Arena Joinville, entrou para conter o tumulto. Um torcedor teve que ser socorrido pela equipe do helicóptero Águia. Confusão na arquibancada. Olha aí, ó. Torcedor sendo massacrado. Massacrado ali na arquibancada. Uma coisa terrível, terrível. 4 torcedores, sendo 2 do Vasco e 2 do Atlético Paranaense, foram encaminhados para esse hospital, referência em traumatologia. Diogo Cordeiro da Costa, de 29 anos, teve ferimentos no rosto, levou pontos e foi o primeiro a ser liberado. Estevão Viana, de 24 anos, e Gabriel Ferreira Vital, de 22, ficaram em observação durante toda a madrugada e foram liberados no fim da manhã de hoje. William Batista foi internado. Ele teve fratura de crânio e foi transferido a pedido da família para esse hospital particular. Segundo os médicos, o quadro de saúde dele é estável, mas deve permanecer em observação por tempo. Um time brigando para Libertadores, o outro brigando para cair, quando 2 seguranças, um em cada ponta do estádio, isso é ridículo. A Polícia Militar informou que seguiu a orientação do Ministério Público, que protocolou uma ação civil na qual considera ilegal a participação de PMs em eventos privados e que assim que a briga teve início, dobrou o efetivo para conter a violência. 180 policiais trabalharam para conter a confusão. O Ministério Público, em nota à imprensa, nega a determinação. 3 torcedores foram presos e indiciados por tentativa de homicídio, associação criminosa, danos ao patrimônio público e perturbação de eventos esportivos. Olha, é evidente, é natural, é claro, você vai concordar comigo, que se tivesse mais polícia, a coisa podia ser mais controlada. Mas eu duvido que fosse